vocês. Hoje o tema não é muito palatável não, tá? Hoje é um tema um tanto difícil, obstáculos da oração. A gente segue falando sobre oração e segue falando sobre um tema bem interessante que eu acho que vai render a escola bíblica de hoje, tá? Obstáculos da oração. Quando Deus fica em silêncio. Deus já ficou em silêncio com você? Acho que já, né? Digo também. Vamos orar para que a palavra do Senhor nos instrua nessa manhã e que possamos ser abençoados com esse tema. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Santo Deus, que bom, Senhor Deus, que bom estarmos reunidos aqui nessa manhã. Que bom estarmos reunidos para aprender mais da Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar. Pedimos, Pai, que a nossa mente seja aberta, que possamos aprender coisas novas mediante a Tua palavra, Senhor Deus. Tira de nosso coração toda e qualquer incredulidade. Tire de nosso coração, Senhor Deus, toda e qualquer rebeldia contra a Tua palavra. Que possamos ser obedientes, Senhor Deus. Que possamos ser instruídos pelo alto e sairmos daqui edificados, Pai. Nos responda, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Responda a nossa oração com graça e com misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Tem uns slides aí. Obstáculos da oração. Quando Deus fica em silêncio. Pode passar, André. Pode passar. Você já ouviu essa expressão, o céu de bronze? O que fazer quando o céu está de bronze? O que fazer quando parece que sua oração não passa do teto? O que fazer quando o céu está fechado e não vem respostas? O que fazer quando nossas orações parecem não ser ouvidas? O que fazer quando nossas petições ficam sem respostas? O que fazer quando batemos a porta, mas ela recusa-se a abrir? O que a gente pode fazer? Porque a gente está em maus lençóis. Orando, batendo a porta e ela não abre. Mas pastor, não disse bater e abre-se-vos-á? É controverso o tema, controverso. A gente vai ver, vai explicar direitinho. Passa o próximo, André. No capítulo de hoje, vamos ver que a falta de resposta ou a falta de ação de Deus pode acontecer devido a vários obstáculos / motivos. Tais como presença de pecados, desobediência, busca de deleites egoístas, fé inconstante, ou simplesmente um plano e propósito de Deus diferente para a vida, para aquela vida, ou para aquele tempo. Então tem tempos que realmente em nossa vida a gente ora e parece que o céu está de bronze, o céu está fechado, mas a gente tem que entender que pode ser por fatores causados por nós mesmos, como presença de pecado, como deleites egoístas, como fé inconstante, ou pode ser pelo simples motivo que Deus tem um plano mais excelente para as nossas vidas, ou para aquele tempo que nós estamos vivendo. Amém? Amém? Lembrando que estamos em escola bíblica, você pode contribuir, e sua contribuição é muito bem-vinda. Janaína, cuidado com as perguntas, Janaína. Me ajude, que hoje não estou muito bem de saúde, então me ajude aí. Estou brincando, viu, gente? Pode perguntar. Já tem um aí? Fala aí, Josa. Nem comecei, Josa. Eclesiastes 3:1. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. E que bom que Deus tem um tempo para a gente, porque nenhum de nós tem gerência sobre nossa vida, queridos. A gente não sabe o que vai nos acontecer daqui ao próximo minuto, mas Ele sabe, Ele já está lá, e é um Deus amoroso, um Deus bondoso e que cuida dos seus filhos. Então que bom que a gente pode se apegar a essa segurança e saber que Deus tem um tempo determinado para cada um de nós e para as coisas que vão acontecer em nossa vida. Amém? Pode passar, André. Deus ama ouvir as orações dos seus filhos e quando feitas em humildade, de acordo com a sua vontade, Ele certamente se agrada em atendê-las ou respondê-las. Contudo,
A teologia bíblica nos ensina também que é possível Deus, em sua soberania, rejeitar nossas orações, não respondê-las ou simplesmente permanecer em silêncio. Então, Deus, em sua soberania, é possível que Ele rejeite nossas orações, não respondendo ou simplesmente ficando em silêncio. Tem uma musiquinha que a gente gosta de cantar muito, que é a musiquinha da Cassiane, né? Deus não rejeita a oração é alimento. É uma música que foi muito difundida, foi o CD que ela estourou em 1999, não é uma canção de autoria dela, é uma canção que é interpretada por ela. E quando eu não vejo problema em cantar essa canção, mas quando a gente canta, a gente tem que entendê-la com uma certa maturidade espiritual e de fé, que é possível sim Deus rejeitar a oração. Não é que Deus tem a obrigação de atender o seu pedido. Não. Deus não é seu capacho. A gente ora e a vontade soberana de Deus que é executada em nossas vidas. Amém? Então a gente tem que cantar com uma certa maturidade. Maria, pois não, Maria. Cadê os microfones? Tá gravando, aí a gente vai fazer aqui com os microfones. Da oração não ser respondida. A gente vai falar detalhadamente, cada uma, aí já. É justamente essa questão que eu queria saber. A de Daniel, ela não se enquadra em nenhuma daquelas, né? Porque era o tempo, Deus queria responder, mas há uma ação maligna ali que impede a oração de Daniel, ou não? Quando ele ora ali, que é enviado outro anjo, porque aquele não consegue trazer a bênção. Olha, nada do maligno é mais poderoso do que o Senhor. Sim, mas ele envia outro anjo, né? Eu entendo isso aí. Mas não há, às vezes, assim, algum impedimento espiritual e o Senhor... Sim, às vezes há potestades e que você precisa ter um entendimento espiritual daquilo que está acontecendo naquele momento. Né? Então, você precisa ter um entendimento espiritual. Então, às vezes você tem orado por uma situação e não tem acontecido, e às vezes é uma ação maligna que requer que você ore mais, que você jejue, que você permaneça insistentemente em oração para que Deus responda, para que Deus haja. A gente vai ver isso em fé inconstante, lá na frente, tá bom? A gente vai chegar. Vamos lá, passa aí mais um. Deus não aceita todo tipo de oração, todo tipo de coração, nem todo tipo de procedimento diante dele. Vamos abrir João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 29. Evangelho de João. Capítulo 8, verso 29. Quem encontrou e deseja ler, faça isso em voz alta, por favor. E aquele que me enviou está comigo. Deus não aceita todo tipo de oração, todo tipo de coração, nem todo tipo de procedimento. Eu acho que está errada essa referência. Deixa eu ver, João 8. Não. Amor, pega o livrinho, por favor, que está lá no carro. Eu acho que eu notei errado essa referência. Eu estava revisando ontem à noite. Deixa eu ver se é 1 João. 1 João. Me perdoem aí a falha, tá? Não é 1 João, não. João 8, 39. É isso mesmo.
e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe... entendi, o que lhe agrada. Deus não aceita a oração de qualquer crente, de qualquer tipo de coração e de procedimento diante dele. Ou seja, fora da graça salvadora do Senhor, fora da graça salvadora, o favor de Deus pede sempre um motivo dado pelo homem. Então, eu entendi aqui que o pastor Robert, ao escrever isso, Deus, em sua graça salvadora, nos atende por sua graça, para a salvação. Mas para atender os nossos pedidos, ou os nossos anseios, ou os nossos desejos, Ele requer um esforço, Ele requer que Ele requer que a gente possa, Ele requer da gente se agradar nele, da gente obedecer a sua vontade, da gente obedecer a sua palavra, para que então Ele atenda aos nossos pedidos. Precisamos ser servos obedientes, servos fiéis, precisamos caminhar numa correta linha de obediência ao Senhor, para que então Ele nos conceda, para que então possamos caminhar na sua providência divina, para que então possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus não se agrada do servo infiel. Deus não se agrada daquele que anda em desobediência. Como é que Deus vai abençoar aquele que anda fora do propósito da sua vida? Daquilo que Ele tem para a sua vida? Deus fala, você não obedece. Deus ensina, Deus instrui, e você anda pelo caminho que você quer. Como é que você quer ser abençoado? Como é que você quer que sua oração seja atendida dessa forma? Então, Deus não aceita todo tipo de oração, todo tipo de coração, nem todo tipo de procedimento diante dEle. Andar todo torto diante de Deus, Deus não vai aceitar a tua oferta. Deus não aceita a oferta estranha, pois não, Maria? Sobre o fermento. Uhum. Pessoal, quando a gente ora diante de Deus, a gente deixa os microfones aqui abertos, tá? Porque o pessoal vai falar, está saindo na gravação. Quando a gente ora diante de Deus, a gente está conversando com alguém que já conhece o nosso pensamento. A gente está conversando com o Senhor Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. E alguém que já sabe o que vai sair à nossa boca. É ilusão você chegar diante de Deus com um coração hipócrita, ou com um coração todo errado. Você não chegar diante do Senhor com contrição, com arrependimento de pecados. Chegar diante de Deus reconhecendo quem você é e quem Ele é. Então precisamos ter essa consciência, para que a gente não ore de forma religiosa, ou de forma automática. Vou orar porque preciso orar. Vou orar porque está na hora de orar. Mas não, chegar diante de Deus como se deve chegar diante do Senhor. Daquele que já conhece o nosso pensamento, daquele que já conhece os nossos desejos, aquele que já sabe o que a gente precisa, mas que quer que a gente verbalize isso diante dele. Amém? Uma coisa interessante é que o versículo que foi mencionado, João 8, 29, se refere a Cristo falando, né? Então, a gente toma por exemplo o próprio Cristo, né? Então, Deus não aceita todo tipo de oração, todo tipo de coração, nem todo tipo de procedimento. Então, a gente tomando Cristo como padrão, a gente entende, né, essa frase que foi colocada, e entende que o padrão é Cristo, o padrão mesmo ele tendo o poder, né, que foi concedido pelo Pai, e ele
não se exaltou, ele se manteve humilde, ele orava, obediente, né? E creio eu, né, tenho certeza disso, que ele se entregava em oração, não se achando, ou a oração era uma oração sincera, era uma oração sacrificial, vamos dizer assim. Entende? Essa palavra, Deus não aceita todo tipo de oração, ela chama a gente para um ensino que está aqui em João 15, quando Jesus diz assim, ó: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Olha essa afirmação, e olha a condição de ser concedido. Aqui a gente precisa entender qual é a condição que Jesus nos concede, e qual é essa condição? Se permanecermos nele. Quando eu permaneço em Cristo, porque aqui ele fala aqui da videira verdadeira, quando eu estou permanecendo em Cristo, significa dizer que a minha vontade não é mais a minha, é a dele. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, significa dizer que tudo que eu for pedir agora vai estar segundo a palavra de Cristo, e tudo que está segundo a palavra de Cristo, Deus vai conceder. Então a gente precisa entender que não somos mais de nós mesmos, por isso que as orações às vezes não têm resposta, porque é uma oração conforme a minha vontade, e Deus só entrega a resposta de orações conforme a vontade dEle. Teve uma oração importante que Paulo fez a Deus, para Deus tirar um espinho na carne, 3 vezes, até que Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Deus não ia tirar o espinho na carne, porque Deus sabia que Paulo era humano, mas a grandeza da revelação que Paulo tinha recebido, se Deus tira o espinho na carne, Paulo se ensoberbece, Paulo ia ficar egoísta, Paulo ia ficar soberba, e Deus não podia tirar aquilo de Paulo. Então Deus tem seus processos e seus propósitos na nossa vida, e a gente precisa entender isso. Nós não nos convertemos e somos a mesma pessoa. Senhor, eu queria que meu filho se formasse em medicina. Jesus disse: eu vou colocar teu filho num sertão para pregar o evangelho, ajudado pelo povo do sertão. Tem nada com medicina, teu filho é meu, a sua vida é minha, foi eu que comprei, você é meu. Está entendendo? Quando as orações não são respondidas, porque a gente quer colocar nosso propósito que não existe mais, tendo em vista que não somos mais de nós mesmos, mais de Cristo. Então, quer ter uma oração respondida? Se permanecerdes em Cristo, e as palavras dele estiverem em nós, tudo que pedimos, nós iremos ter resposta do Senhor. Amém? Obrigado, Diácono. Pode seguir em frente. Mais um? Pois não. Oi. Fala, Jonathan. Paz, bom dia. Complementando também aí essa palavra que o Diácono Júnior trouxe, tem aqui em Romanos também, 8:26, Romanos 8:26, querem abrir? Fala aqui: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós. Existe também uma certa dependência do Espírito Santo, Sempre. para que essa oração ela chegue até Deus, né? Ou seja, a oração é atendida, por mais que não sabemos como pedir, né? Como fala aqui nesse versículo. Enfim, me explica melhor esse texto, né? Jonathan, Para ficar mais claro. o Espírito Santo nos ajuda até a reconhecer nossa condição de pecado diante do Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a chegarmos na presença do Senhor com humildade. O Espírito Santo nos ajuda a pedir as coisas que estão alinhadas com o próprio desejo de Deus. Então, toda nossa oração precisa ser dependente do Espírito Santo, que habita em nós. O ímpio que não tem o Espírito Santo, ele até pode pedir coisas, e Deus, em sua misericórdia, pode até atendê-las. Eu creio que você conhece, e eu também conheço, e todos nós conhecemos, pessoas que dizem: olha, tudo que eu peço a Deus, Deus me concede. E é ímpio. Conhece pessoas assim? Mas será que é Deus que está concedendo tudo que ele está pedindo? Ou será que é fruto do próprio trabalho dele, ou das coisas que ele faz? Enfim.
A questão é, o Espírito Santo vai nos ajudar a orar conforme aquilo que está alinhado do propósito de Deus para as nossas vidas. E se a gente deixar ser guiado pelo Espírito Santo, ser levado pelo Espírito Santo, nossas orações vão ser aliadas com os propósitos de Deus para a nossa vida e tudo vai ser realizado conforme o que nós pedimos. E acredito que o propósito de Deus, muita gente ora e muita gente tem isso em mente. Olha, eu vou orar para ter uma casa na praia. Não é pecado não. Não é pecado não. Uma casa confortável, uma casa na praia, ok. Mas será que essa realmente é a preocupação de Deus para edificar a tua vida? Uma casa na praia? Será que Deus não quer mudar coisas no teu coração? Será que Deus não quer salvar pessoas? Será que as preocupações e os anseios de Deus estão realmente no teu conforto? Então a gente tem que entender como nossa oração é feita e aquilo que nós pedimos se está alinhados com o propósito de Deus na nossa vida. Eu fico pensando, né, nessa questão de pedir, né? Jesus, ele ensina como orar, né? Tudo que é necessário para o ser humano, nessa relação com Deus, está naquela oração de Jesus, né? Eu fico pensando muito nessas coisas, né? Eu vim de uma igreja que prega a teologia da prosperidade, né? E eu passei por essa igreja, na verdade, né? E hoje eu denominei de outra forma. É a teologia comercial, né? Uma teologia comercial onde a pessoa pede, né? Me dá isso, uma casa, um carro, Um balcão de negócios. É uma teologia comercial mesmo, né? Não está ligada à necessidade espiritual por si, né? Enfim. E veja só a oração de Jesus, já que você pegou nesse gancho. O que foi que ele pediu? O pão nosso. O pão. Algo essencial. Me deu o essencial. É o essencial. Para quando? Para hoje. Para hoje. Me dê o que eu preciso de hoje, Senhor. Para hoje, Senhor. O que for suficiente para a minha vida hoje, para a minha sobrevivência hoje, me conceda, por tua graça. A gente não vê orações ambiciosas, cobiçosas. A gente não vê isso. Não vê. Não vê. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente se frustra. Ah, Senhor, eu queria tanto aquele emprego para eu ganhar 20, 30 mil reais, o Senhor não me deu. Ah, eu queria passar em medicina, não passei. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Tem tanta coisa que você queria, meu irmão, e se você pudesse enxergar como Deus enxerga, você vê que Deus não te concedeu e foi um grande livramento Ele não ter te concedido. É por isso que a gente não sabe como pedir, né? Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, Jonathan. Sim. Para o Espírito Santo dizer, realmente, eu pedi tanto aquela coisa, mas Deus não me concedeu e eu estou super em paz, porque o Espírito Santo que habita em mim já disse que eu não precisava daquilo, que eu não necessitava realmente daquilo, era um devaneio do momento da minha cabeça, eu estava orando como um menino, né? Orando sem sabedoria. Esse tema é bom para a gente conversar a respeito sobre o obstáculo da oração, né, pastor? Eu já vim para cá, entendeu? Me aproximando, ajudando o pastor, que disse, me ajuda um pouquinho hoje aí, né? Então, veja bem, eu falei aqui, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Deus é o mesmo, Deus não muda. Lá no livro de Deuteronômio, Deus terminando de mandar as leis para Moisés, Deus termina no capítulo 28 dizendo o quê? Eu quero falar porque o pastor falou de casa de praia, e deixa eu dizer a você, Deus tem propósito e o coração de Deus também quer que você seja abençoado nas coisas tangíveis, temporais, agora. Deus tem propósito também para mim, para a sua vida, para ser abençoado agora, na sua casa, na sua vida, viu, Jonathan? Deus tem propósito para lhe abençoar agora, no seu casamento, na sua vida, na sua casa, agora. Mas eu falei, se permanecerdes em mim, desde Deuteronômio, que Deus diz assim, olha, se atentamente ouvirdes minha voz para obedecer, eu vos exaltarei sobre todas as nações da terra. Qual é a condição? Obediência a quê? A voz de Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Onde você colocar seu pé, Deus vai te dar, Deus vai abençoar.
Deus vai abençoar a tua terra, a tua cidade, a tua casa, as tuas finanças, teu emprego, Deus vai abençoar. Qual é a condição? Se atentamente ouvir minha voz e obedecer. E aí a pergunta que fica é, por que Deus não está respondendo minhas orações? Aí fica a resposta, tem obedecido? Tem ouvido atentamente a palavra para andar nela? Tem colocado sua vida totalmente consagrada a Deus para fazer o que Deus manda? Tem escutado a voz do Espírito? Tem feito como Jesus disse, orar e vigiar para não cair em tentação? Porque esse é o mesmo Deus, lá no Velho Testamento e no Novo. Gente, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, no outro dia Jesus foi para o outro lado, e quando aquele povo não viu mais Jesus, correu atrás dele, Jesus que sonda mente e coração, por isso que Jesus não responde certas orações, porque Jesus conhece o nosso coração. Quando aquele povo chegou perto de Jesus, a pergunta foi, mestre, nós não te vimos mais lá, onde o senhor estava? A resposta de Jesus, eu estava aqui. Não, a resposta de Jesus, vocês estão me procurando porque encheram a barriga, se fartaram de pão. Trabalhai não por este pão que perece, mas para aquele que subsiste para a vida eterna. Jesus está dizendo, me busque pelo reino, me busque pelo princípio do céu, me busque por salvação. Então, esse é o propósito da busca. E essa busca está onde? Na obediência da palavra de Deus. E qual é o resultado dessa obediência? Deus vai exaltar os obedientes sobre todas as nações da terra, porque Deus vai dar vitória ao seu povo, tanto no porvir, quanto agora. Só complementando, antes de passar para Fábio, também quer falar. Esse mesmo texto aí, Deuteronômio 28, se você der uma lida nele, Deus promete, você obedecer a minha voz, seus filhos serão prósperos, bendita será a tua entrada, a tua saída, você será cabeça e não cauda. Mas se não, a maldição vai entrar, vai acontecer isso, e o Senhor julgará a todos com equidade e com justiça, e no dia do juízo do Senhor, aqueles que ouviram a voz do Senhor, aqueles que foram obedientes, estarão com Ele em glória, e os que não deram ouvido à palavra do Senhor, serão julgados. Amém? Fábio? No último culto de oração, quinta-feira hoje passada, eu até falei sobre isso aí, a gente entender o propósito de Deus e não com nossas orações, porque nós queremos tanto um Deus que diz sim, só sim para a gente, que a gente nós nos esquecemos, que também é um Deus que diz não para a gente também. É um Deus que diz não. Aí, certa vez eu estava orando, até comentei com alguns aqui, que veio algo ao meu coração, o Espírito Santo falando, diz assim, o sim de Deus nos alegra, o não nos ensina, né? E o silêncio nos fortalece ainda a orar mais até Deus nos responder, ou sim ou não, tem que estar preparado para sim ou para não. Amém. Sim. Tem duas aqui, Maria e Luciane. Com relação àquilo que Maria falou, desculpa demorar, viu, Maria? Pois não. Realmente o anjo foi impedido de levar a mensagem, mas a mensagem foi dada no tempo certo. Porque o nosso Deus, Ele governa sobre anjos e demônios, é a vontade dEle que prevalece. É assim que eu penso, né? Então, no tempo certo a mensagem foi dada, né? Foi só por um tempo. Mas um tempo foi bloqueada por conta de uma resistência maligna. Então, mas essa resistência maligna, no meu entender, foi permitida pelo Senhor. Deus deu vitória. Deu vitória. No final, Deus deu vitória. Deu. Mas quando há uma resistência maligna, é preciso que a gente tenha um discernimento espiritual, que é preciso também a gente combater com as armas espirituais. Que nos foi dada, né? Então, está uma situação, você percebe, Deus te deu discernimento, que é uma resistência maligna, vá jejuar, meu irmão. Ore com mais intensidade, ore por mais vezes, faça propósitos com Deus, votos ao Senhor. Isso. São as armas espirituais que o Senhor nos dá para nos conceder vitória. E outra coisa também que eu tinha visto aqui, e no fim de tudo, eu entendo que uma oração para ser realmente chegar aos céus e o Senhor atender, é como Jesus fez no Getsemane, em Mateus 26, ele diz assim, 26:39, adiantando-se um pouco, prostrou-se
sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, e assim como tu queres. Que essa oração é parecida também com o Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, Exato. não é? Tá dando spoiler aí, viu? Sim, aí só lembrando, né, o que o irmão Júnior falou ali, né? A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, né? Agrada-te, pois, do Senhor. Então, assim, é justamente essa questão. Quando a gente se agrada do Senhor, se coloca na direção do Senhor. As orações mais belas, entre tantas, são as de Davi, né? E a gente não via Davi pedir palácios, pedir reino, pedir nada disso. É uma oração totalmente quebrantada, de exaltação, de humilhação, que é um exemplo para a gente. E o Senhor concedeu essas outras coisas porque Deus tinha um plano. Então, assim, a gente às vezes se preocupa realmente com isso. E eu fico vendo muito cristão. O irmão Júnior falou uma coisa muito certa. Pronto, meu sobrinho agora, ele passou para a medicina e para o CFO, um jovem de Deus, a coisa mais, a gente ficou super feliz. E Júnior estuda. E Júnior às vezes se preocupa com isso. Eu digo: Júnior, eu fico até brincando com ele. Eu digo: eita, Júnior, eu acho que tu vai casar com Raquel lá do sertão, vai fazer a obra lá no sertão. Eu digo: mãe, pelo amor de Deus, eu digo isso não. E eu fico dizendo: Júnior, os planos do Senhor são tão diferentes. A gente está aqui para ganhar almas, para trabalhar para o Senhor. Se o Senhor tiver o propósito disso, também Ele acrescenta. Você pode ser um médico no sertão. Então, assim, agrada-te do Senhor. A preocupação do cristão é essa, é se agradar do Senhor. Ele sabe das nossas necessidades. E Davi, que não orava por isso, os soldados de Davi foram buscar água naquela cisterna ali, porque Davi tinha saudade, para agradar o coração de Davi. Então, assim, quando a gente se agrada do Senhor, que foi o que o irmão Júnior falou, quando a gente realmente está preocupado mais em fazer a vontade de Deus, estar na direção de Deus, as outras coisas Ele acrescenta. Pode parecer coisas mínimas, que é a casa da praia. Quantos cristãos fiéis, que o coração não está nisso, e o Senhor deu um conforto, deu um bem que desejava, mas a oração não foi esse o foco. Isso é apenas uma consequência de quando Ele diz também ali que o reino dos céus em primeiro lugar e outras coisas serão acrescentadas, né? Então, a oração da gente, um momento tão importante, que tem pessoas morrendo perto da gente, tem um terreiro de macumba na rua da gente, tem o povo morrendo sem Deus e a gente está preocupado com a casa de praia, com a roupa de fim de ano. Então, assim, é muita futilidade, que se a gente que é limitado reconhece isso, imagina o próprio Deus. Você chegar aos pés do Senhor da glória nas madrugadas para pedir um sapato novo, um carro novo, então, assim, realmente você não entendeu, né? Não entendeu, não entendeu. Ana Luísa, há uma distorção, Maria, da nossa própria ganância e da nossa própria cobiça. Ele não entende de... Posso estar comendo um cuscuz seco ali, nem uma manteiguinha, mas posso ser uma das pessoas mais felizes e abastadas e caminhar em paz com Deus, sabendo que estou andando em retidão com Ele. Então, a bênção não se mede pelas coisas que nós temos, materiais. A bênção se mede pela relação que nós temos com Deus. Porque se fosse assim, os traficantes que nós temos aqui no nosso país, as autoridades que vivem de uma forma completamente avessa da vontade do Senhor, pessoas que têm milhões no banco, né? Então, ter dinheiro ou ter bens nunca é sinônimo de bênção do Senhor, não. Não quer dizer que não seja um problema você ter bens ou dinheiro, não. Deus é um Deus abençoador e você pode ter. Mas você vê os personagens na Bíblia que tinham Jó, um dos homens mais ricos da sua época. Ele andava de forma infiel com Deus, até porque o diabo tirou tudo dele e ele permaneceu reto, fiel, justo. Falando. Graças e paz, igreja. É muito engraçado a gente ver assim na EBD o agir do Espírito Santo, porque cada um complementa a fala do outro, né? À medida que a gente vai falando aqui durante a escola. Então, pegando um gancho do que Jonathan falou, do que Luciana, até o Diácono Júnior falou, essa questão de você pedir é uma coisa saudável e, querendo ou não, é natural do ser humano a gente querer pedir algo que nos faça bem aqui na Terra e tudo mais, mas é uma coisa que eu aprendi, assim, claro que a gente aprende isso no decorrer da nossa vida cristã, né? Mas é uma coisa que eu aprendi, assim, que eu tenho levado para mim nos últimos meses, por questões que aconteceram na minha vida pessoal, é a gente, assim, orar, pedindo a Deus, claro, uma coisa que vá nos fazer bem, mas isso que o Luciane falou, sempre
terminar a oração, ou até durante a oração falar, mas que seja feita a tua vontade. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo que a gente queira algo que nos faça bem, como Maria falou agora, eu queria tanto passar em medicina, certo, isso pode ser um desejo meu, mas que não seja a vontade de Deus. Isso talvez não me faça bem no futuro próximo, enfim. E também tem um louvor que a gente cantava aqui muito, que é aquilo, nosso Deus é poderoso para fazer, para vencer, para fazer muito mais do que pedimos, sonhamos, né? Então, que a gente possa sempre ter isso nos nossos corações, nas nossas mentes, que embora a gente queira muito uma coisa, nem sempre é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, é muito bom aprender isso. Você saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que mesmo que não nos faça feliz naquele momento daquela resposta, lá na frente a gente vê que foi algo bom para o nosso crescimento espiritual. E a gente só pode caminhar nessa certeza, Ana. A gente só pode ter essa paz, sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente só pode caminhar nessa certeza que seja feita a vontade do Senhor se a gente orar com o Espírito Santo. E sobra para a nossa carnalidade, não, a vontade do Senhor não é boa, perfeita e agradável, não. A minha vontade que é boa, perfeita e agradável para mim, porque eu sei o que eu quero para mim. Isso é carnal. Isso é carnal. Até entender a gente sofre, a gente questiona Deus, mas por que, Senhor? Isso ia fazer tão bem para mim. E o Senhor dizendo, sabe de nada, inocente. Vamos andar. E tem mais um? Essa vai ser a última desse slide, tá? Que a gente precisa caminhar. Então... Complementando também, pastor, se os irmãos fossem ler o Salmo 51, né, um salmo bem famoso de Davi, quando ele é repreendido pelo profeta Natan, coincidência, tá? Rapaz. Não foi de propósito. Mas, assim, quando eu tinha muito dessa dúvida de, tudo bem, como é que eu agrado a Deus? Porque a gente não ora de qualquer forma, como o senhor falou, como foi mostrado no slide, como foi comentado aqui diversas vezes, Deus não se agrada de toda forma. Então, como é que eu chego a Deus de uma forma que Ele se agrade de mim? E a resposta disso está aqui, ó. Salmos 51, versículo, a partir do 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então, assim, para mim, o grande segredo para começar a agradar a Deus, seja em questão de oração, em pedido de perdão, em qualquer cenário, a vida de alguém que foi comprado, lavado e remido por Deus através do sangue de Cristo é em prol de agradar ao próprio Deus. E como é que a gente faz isso? Com o coração quebrantado, compungido e completamente rendido a Deus. E um coração como esse, ele sabe o que é que Deus vai querer para ele. Amém, Natan. Amém. Voltou aí? Reiniciou, foi? Volta lá. Volta mais um que não li, não, o anterior, não. Fora da graça salvadora, o favor de Deus pede um motivo dado pelo homem. Se me recebeu como o seu Senhor, se você recebeu Deus como seu Senhor, então faça a vontade dele, que ele se agradará de você e então ele será contigo. Corroborando com Deuteronômio 28, corroborando com o que Natan leu agora no Salmo. Então há uma sinergia para que a vontade de Deus seja feita na sua vida conforme aquilo que você está pedindo. A relação de Deus com o homem é condicional. Existem condições pré-estabelecidas por Deus para que haja uma sintonia e fluir da bênção divina. Amém? Vamos em frente. Agora, obstáculos para que nossas orações não sejam ouvidas e atendidas de forma mais minuciosa. Pode passar, André. Pecado não confessado ou pecado não resolvido. Vejam, Isaías 59, 1, 2. Vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Claro,
objetivo, né? Isaías foi bem direto aí. É o pecado. Deus está ali, reinando, soberano, sua mão não está curta, o poder dele não acabou, ele não está dormindo, ele não tirou férias, ele não está surdo, ele continua ouvindo e vendo tudo que se passa. Mas o teu pecado faz com que ele esconda o rosto de você. Eu só concluí aqui, Provérbios 28, 13. Quem abre? Vamos abrir esses 4 textos aqui. Provérbios 28, 13, 2 Crônicas 7, 14, Jeremias 14, 10, 12, Salmo 66, 17, 18. Quem é que quer falar? Natan, é? Fala aí, Natan. Nesse mesmo tema aqui, Fábio falou para mim um versículo aqui, muito interessante, que casa muito bem com isso. Isaías 1, versículo 15. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo-vos os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. De sangue. Verdade. Provérbios 28, 13 diz o quê? Quem é que vai ler? Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então esse versículo nos convida a chegar diante do Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu confesso a Ti o que fiz no dia de hoje, o que confessar e deixar, né? E abandonar. A oração do Salmo é: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Se apresentar diante do Senhor com essa consciência: Senhor, eu sou pecador. Os pecados que eu cometi no dia de hoje, aqueles que eu nem percebi que cometi, perdoai, perdoa, me ensina, guia meu coração. Quem mais? 2 Crônicas 7,14. Alguém abriu? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A versão se converter, tem outras versões que é se arrepender dos seus maus caminhos. Então, quando se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e agirei, né? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 14, 10, 12. Quem abriu Jeremias? Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam de vaguear e não detêm os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita. Mas agora se lembrará de suas iniquidades e castigará os seus pecados. Disse-me ainda o Senhor: não intercedas pelo bem deste povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, os destruirei pela espada, pela fome e pela peste. Por conta de quê? Por conta de pecado. Pecado não confessado, pecado não resolvido. Salmo 66, 17 e 18. Quem abriu? João está sendo nosso liminha. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu no meu coração contemplara a vaidade. A vaidade. E vaidade é pecado, é? É pecado. Se eu no meu coração contemplar... Deus o quê, baby? Deus odeia o soberbo. Soberbo. Então, se no meu coração não contemplar a vaidade, então não serei ouvido. Amém? Pecado não confessado e não resolvido. Senhor, eu quero tanto que o Senhor faça isso. Examina. Faça uma autoanálise. Como é que anda a sua vida? Faça uma autoanálise. Como é que anda seu procedimento diante de Deus?
se tem coisas que você tem feito, realizado, que não estão afrontando o Senhor e impedindo a bênção dele na tua vida. Porque a mão do Senhor continua estendida, o braço dele não está curto. Ele continua amando você. Ele continua querendo o seu bem, ele continua querendo a sua provisão. Está ali, ó, a mão está estendida. Mas o teu coração pecaminoso, o teu coração soberbo, o teu coração que não confessa, o teu coração que não reconhece o teu erro, impede que o Senhor te atenda. Amém? Maria? Essa questão de Jeremias, né, 14:10, assim, eram pecados terríveis, né, que Israel ali cometia. Que a gente, quando lê, chega a se assusta, assim, de tão, né, um povo que estava na presença de Deus, conhecia muito mais do que a gente, e assim, abominável mesmo. E a gente vê hoje as pessoas pedindo bênção sobre pecados, em altar, com adultérios, casamentos. Então, assim, a gente vê muito. Pessoas que separou e ali está pedindo uma bênção e quer uma felicidade em cima da felicidade de uma família destruída. A gente vê muito isso e a gente fica assim, estarrecida. A tragédia, né? Não é? Que declínio espiritual, assim, semelhante a Jeremias ali, aquele povo, como pode? Você está ali, se juntar a uma igreja, um pastor, as pessoas colocar as mãos ali para abençoar um relacionamento, um matrimônio totalmente errado, com a destruição de outro, em cima de um adultério. Então, assim, a gente vê que são pecados que são coisas assim muito grandes e essas pessoas só estão preocupadas em orar e pedir bênção e não confessa. Então, assim, é coisas bem graves, né? Que a gente assim tem que realmente se assustar e pedir misericórdia. De fato, Maria, a gente vê um declínio espiritual dentro do povo cristão, né? Até essas novas igrejas ou igrejas colocadas aí como igrejas da moda, né? A gente vê situações bem diferentes da palavra de Deus, e o pessoal orando por isso, e o pessoal obtendo a gente viu como sociedade, né? Poucos anos atrás, um grupo de políticos, né? Desviando dinheiro, guardando dinheiro, acho que era na cueca ou era na maleta, e orando, né? Antes, né? Senhor, obrigado por esse benefício que o Senhor me deu, né? Roubando, né? Então a gente vê os absurdos, né? Gente orando por absurdos. E eu imagino Deus. Imagino Deus, meu amigo. Pois não, Diácono Júnior. Deixa eu terminar a aula, viu? Olha que coisa interessante aqui, sobre tudo isso aí que ele falou, sobre confessar os pecados. Houve uma situação que traz muito ensinamento para a gente, que é a situação de Neemias. Porque Neemias estava muito preocupado com Jerusalém, aquele povo tinha regressado para lá, e ele soube da seguinte forma, como é que estavam as coisas lá. E aquele que trouxe para ele a notícia disse assim: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades, humilhações, o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. A palavra de Deus diz que quando ele ouviu isso, ele sentou, chorou durante alguns dias, lamentou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Agora repare uma oração. Aquele povo estava passando por aquilo tudinho, porque aquele povo pecou, porque aquele povo saiu do caminho, aquele povo desobedeceu, por isso que Jerusalém passou por aquilo tudo. Então, quando Neemias soube da situação que se encontrava lá, de destruição total, ele orou assim, disse assim: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança, que és fiel na tua aliança, aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem teus mandamentos. Olha como ele começou essa oração: tu, Senhor, que és fiel na tua aliança para com aqueles que obedecem. Olha o início dessa oração. Então, Neemias, ele colocou diante de Deus aquilo que Deus é. E ele disse assim, ó: ouve minha oração. Aí ele pediu: ouve minha oração, olha do alto e vê. Não, ouve minha oração. Aqui, olha do alto e vê que eu oro de noite e de dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado. Agora entrou a confissão. Primeiro Neemias diz: eu sei, Senhor, que tu és fiel com aqueles que obedecem.
Agora o Senhor ouça a minha oração, porque eu confesso ao Senhor que a gente pecou. Então Neemias, com o coração contrito ali, triste, por conta da situação de Jerusalém, entrou fazendo essa oração. Veja que dentro daquilo que a gente está estudando aqui, a primeira coisa que ele faz é mostrar a Deus que Deus é fiel só com aqueles que obedecem. Por isso que Jerusalém estava lá daquele jeito. Depois ele chega e diz: Senhor, eu confesso que a gente pecou. Ou seja, eu sei que esse é o motivo. E ele diz aqui, confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. E Neemias, porque confessou, Deus concedeu a Neemias a condição dele ir restaurar. De maneira que Deus moveu todo aquele reino para ajudar Neemias para que Jerusalém fosse restaurada. Então Deus respondeu a oração. Mas respondeu depois de quê? Depois que Neemias confessou que ele só é fiel com quem obedece e que eles tinham pecado. É isso aí. Obrigado, Diácono Júnior. Um Deus santo não vai atender pedidos de um povo que não anda em santidade, de fato. Vamos lá para o próximo. Não considerar a palavra do Senhor. Esse é um outro obstáculo, um outro motivo para que Deus não responda a sua oração. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Provérbios 28, 9. Abominável diante do Senhor. Provérbios 15, 8, 29. Vive intencionalmente fora da... A gente vai... Alguém abra, por favor, Provérbios 15, 8 e Provérbios 15, 29. Uma pessoa que vive intencionalmente fora da vontade de Deus sabe como deve viver e opta por viver princípios diferentes. Esse também não tem a oração respondida. Vamos ver o que diz Provérbios 15, 8. 15, 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Eita. E o 29, baby? O mesmo capítulo. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Jeremias 29, 12 ao 13. Jeremias 29, Romanos 12, 12, acho que foi Jonathan que leu. Alguém leu Romanos 12, 12? Não. Romanos 12, 12, Efésios 6, 18 e Jeremias 29, 12 ao 13. Porque aquele que não considera a palavra do Senhor, ele também vive uma fé inconstante. Aquele que não considera a palavra do Senhor, é porque creu pela metade. Então é uma fé que vive suas inconstâncias. Deus tem... A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu estou vivendo o bom na vida, tudo certo. Eita, perdi meu emprego, meu carro quebrou, estou com o aluguel atrasado e 3 contas de energia vencidas, já cortaram. Eita, a vontade do Senhor boa, perfeita e agradável, parece que não é tão boa assim. Entende o que eu quero dizer? Porque a teologia bíblica em relação ao sofrimento, em relação ao silêncio de Deus, às vezes a gente, por isso que eu falei que é um tema não tão palatável, porque às vezes a gente não quer viver aquilo, ou achando, eita, meu Deus, quanto castigo, Senhor, não sei o quê, mas às vezes é a vontade de Deus para a tua vida, e você viver aquilo, entendendo aquele propósito, aquele tempo difícil que Deus quer te ensinar naquele momento de sofrimento, de dor, aquele momento que você está passando, orando, se mantendo justo, se mantendo fiel ao Senhor e à sua vontade. Vamos lá para os textos. Uma fé inconstante, vive uma fé inconstante. Romanos 12, 12, diz o quê? Quem abriu? Luciana. Ele hoje vai gastar a sola de sapato. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quando você tem uma fé inconstante, orei 3 vezes por aquilo, não resolveu, vou orar mais não. Vou orar mais não. Senhor,
Ah, 3 meses que eu tenho orado por isso, nada acontece. Zelândia e Everaldo faltaram hoje, né? Acho lindo o testemunho dela, que ela, eu orei acho que foi 30 anos. 30 anos, não foi? 30 anos pela conversão do meu marido. Isso é uma fé constante. Constante. E a Bíblia nos instiga a orar mesmo, de forma constante. É a salvação do seu filho, continue orando. Da sua filha, continue orando. Do seu marido, da sua esposa, continue orando. Não esmoreça. Não esmoreça. Não ache. Obviamente, observe tudo que a gente está falando aqui. Observe se teu procedimento está algum procedimento mal. Observe várias coisas na tua vida. Observe se você anda em retidão com a palavra de Deus. Óbvio. Mas tem coisas que só acontecem no tempo e no propósito de Deus. Isso não nos habilita a orar. Não, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe do meu desejo, eu vou orar mais não. O Senhor já sabe que eu quero ver meu marido salvo, vou orar mais não. O Senhor já sabe, já conhece mesmo. Não, você precisa verbalizar, você precisa entender que aquilo ali é o seu pedido para o Senhor e Deus quer te ouvir, Deus quer que você verbalize os seus desejos, os seus pedidos. Complementando, pastor, nessa parte do sofrimento, né? Como a gente luta e reluta em aceitarmos o sofrimento, né, que temos na nossa vida. O próprio Cristo, ele nos avisa que sofreremos muito por causa do nome dele. E aqui em 1 Pedro, na primeira epístola dele, capítulo 4, vou ler 3 versículos em específico, o 12, 13 e vou pular para o 19. Olha só, versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vós para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pulando para o versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém, Natan. O próprio Cristo, Natan. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. O próprio Paulo, com espinho na carne, não foi retirado. Não foi retirado. Vamos lá, o próximo texto, Efésios 6,18, diz o quê? Quem abriu? Emily. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é inconstante, né, Emily? De forma alguma, né? Em todo tempo, com súplicas, constante. Então, sempre, né? O que mais? Jeremias 29, 12 e 13. Quem abriu? Aqui, ó. Vai para o próximo, tu. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Amém. Sentido de continuidade. Vocês virão, me procurarão, sempre, sempre. Diante de uma situação como o exemplo que Maria trouxe, de um impedimento espiritual, de uma situação maligna acontecendo e gerindo aquela situação. Imagina aí, se a gente orasse só uma vez, eita, não foi não, Deus não atendeu não, então não era da vontade de Deus mesmo. A gente precisa ter certeza quando as coisas não são da vontade de Deus. E essa paz no nosso coração vem do alto. É Deus que confirma no nosso coração. Enquanto Deus não falar com você, meu irmão, continue orando. Você não é convidado a baixar sua guarda, não. Você é convidado para estar com a guarda alta ali, orando sempre, intercedendo. Vou orar sempre por isso, né? Orar sem cessar, orar sem parar. Ter uma fé em constância. É o que, Fábio? Batei e abre-se-vos-á. Mesmo que a porta esteja fechada naquele momento, né?
Então você precisa, dentro da sua intimidade com Deus, entender por que a porta está fechada. É sim ou não? Eu sou bonito, minha voz. É estarmos na dependência. É esse depender que Deus, eu estou na tua dependência, me responde sim ou não. E eu tenho que ter paz. Tem que ter paz. Amém, amém. Vamos em frente? É bom que hoje a gente só vai terminar de 12:30. E completando isso que Fábio falou com a palavra de Josa no início, por que você deve orar sem cessar? Porque, como Josa disse em Eclesiastes, você não sabe se é o tempo de abrir. Então, não há autorização de parar de orar. Então, orar sem cessar. Então, como há tempo para todas as coisas, vai haver um tempo de Deus abrir a porta. Mas pode ser que o tempo não seja hoje. E porque a porta não se abre hoje, não temos aí não devemos ter essa decisão de parar de orar. Né? Então, com aquela palavra só, falando o que Fábio disse, às vezes não é nem o não de Deus, é que o tempo de Deus não é o nosso. Exato. Não é verdade? Exato, muito bem. O que mais? Vamos passar, vamos para frente. Incredulidade e falta de fé, também é um obstáculo, um motivo de Deus não responder a oração. Aí tem Tiago 1, 6 e 7, peça, porém confessa sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Com incredulidade e falta de fé, você é comparado com uma onda do mar. E não pense que receberá coisa alguma do Senhor. São versículos duros. São versículos fortes. São textos fortes. Incredulidade, crer apenas com a mente da religião, mas não com o coração da fé. Quantas vezes, meus irmãos, e volto a falar, pode até ser repetitivo, chato, mas a gente pensar com a mente da religião, que Deus é bom, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas não viver aquilo. Não ter o coração dado para aquilo. O profeta Joel vai dizer, não rasgai apenas as vossas vestes, rasgai seu coração. Coloque seu coração diante do Senhor. Ore, não duvidando, mas ore com a fé que Ele pode resolver, que Ele pode fazer, muito mais daquilo que pedimos, muito além daquilo que pensamos. Mas tem gente que já entra na presença do Senhor para orar, já apático, já dizendo, é muito difícil, mas eu vou orar, né? Já acabou todos os meus recursos humanos? Então fazer o quê? Se só tem Deus, vou falar com Ele mesmo, né? Quando deveria ser ao contrário. Quando deveria ser... Não, antes do meu recurso humano, antes de falar com o meu advogado, antes de falar com o meu médico, antes de ter aquela conversa séria com fulano, com meu patrão, com meu cônjuge, com meu filho, eu vou recorrer primeiro ao Senhor. A minha fé e a minha crença, não só de religião, não só porque eu faço parte de um grupo de evangélicos, de uma denominação, de uma comunidade de fé, mas primeiro porque eu sei a quem eu sirvo, e eu sei o tamanho do seu poder, e eu sei que Ele pode fazer coisas além do que eu peço e além do que eu penso. Só um comentário sobre essa questão da falta de fé, né? Essa falta de fé, ela muitas vezes vai estar embasada também num desconhecimento, muitas vezes não, ela é isso, é um desconhecimento de quem é Deus, né? O pastor Elton falou ali, eu vou orar, mas é difícil, né? Essa coisa, será, você às vezes está de olho na circunstância, às vezes você está de olho na dificuldade que a circunstância apresenta, né? Você está de olho numa série de coisas, só que você esquece
da fidelidade de Deus. Às vezes você está de olho até e diz, Senhor, como eu sou pecador, como eu sou imerecedor disso. Né? Eu não vou nem orar porque Jesus não vai me dar a minha casa na praia. Né? Que não deve ser o foco da oração. Mas, entenda, meu irmão, eu gosto muito de observar as coisas até em outros idiomas. E tem a palavra para fiel em inglês, ela é faithful. Faithful. Faith é fé. Full é cheio, né? Completo. Então, se você junta esses dois e diz que Deus é fiel, você está querendo dizer que Deus é completamente digno de confiança, né? E que Ele é totalmente digno de crédito, né? Quando você reconhece isso, a questão da incredulidade ela vai se dissolver naturalmente, né? Amém, João. Terminou? Amém, amém, amém. Amém. Fala, Maria. Você chega ao microfone até aí. Desde que eu me converti, uma coisa que me chama muita atenção, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu fico assim, na dúvida, e agora eu vejo assim, tem uma ótica, que esse estudo hoje é para o cristão, não é isso? A gente que é da igreja. E tem para o que não é ainda cristão, como ele falou ali, não tem aquela fé. Porque quando a gente vê ali aquele menino endemoniado, acho linda aquela passagem, me chama muita atenção. E ele já foi ali nos discípulos e ninguém tira o demônio, e ele vai ali, e ele chega para Jesus e diz, se podes, né? E ali acredito que seja uma pessoa que não era um cristão ainda. Ele disse, se pode, ele não tem fé que Jesus vai tirar. Porque ele já recorreu a tudo. Então, aí ele depois se prostra ali, Senhor, acrescente a minha fé. E assim, a gente vê que em meio a tudo isso aí, que é tão lindo, tão maravilhoso, o amor, ele se sobressai, né? Por isso que tudo vai passar, e o amor permanece. Que mesmo em meio à fé, pessoas que estão sucumbindo ali com câncer, que não tem mais esperança alguma, muitos do Senhor estende a mão, e aquelas pessoas não tiveram um ato de fé. Na verdade, elas já estavam no fim. Pessoas criminosas que já estão dando outro suspiro, não tem fé nenhuma, de pronto, aqui acabou. E o Senhor estende a mão e ressuscita e salva. Então, assim, eu ficava nessa dúvida de, claro que sem fé não agrada, mas quantas vezes o Senhor agiu na minha vida, eu sem fé, o Senhor aqui já acabou, e o Senhor vai lá e faz. E aquilo gerou fé. Aí hoje a gente está no patamar de cristão. Porque eu digo, Senhor, por que a diferença? E eu acredito que é porque a escola bíblica é para um cristão, é para quem já teve a experiência, é para quem já aceitou. E na vida do ímpio, o Senhor, ele tem pena, tem misericórdia. Por isso que ele age até às mesmo sem a fé, para que gere uma fé, gere uma entrega a ele, né? Então, às vezes, até sem a fé, o Senhor, por essa misericórdia, ele faz, não é isso? Sim, pela misericórdia e graça dele, até para se revelar, o Senhor faz. Como também faz até na vida do cristão que está com a fé abalada. Porque não venha me dizer que eu nunca tive a fé abalada. Não. Cada um de nós aqui sabe disso. E tem momentos que a sua fé titubeou, que a sua fé oscilou, que por vezes dúvidas apareceram no teu coração. E Deus foi misericordioso, derramou graça e te fortaleceu e te ergueu de novo. E isso foi crucial para que sua caminhada na fé continuasse. Eu ia falar isso antes, que é o exemplo de Elias, né? Elias é um exemplo. Elias tinha comunhão muito grande com Deus. Elias ali vence os profetas. Elias ali vê o fogo cair do céu. Mas chega um momento que Elias diz, eu sou o último profeta, eu desisto. Então até o próprio Elias ali na fé dele, né? Ele enfraqueceu. Então assim, não é que a gente não deva se cobrar. Aqui está ensinando o caminho, né? Isso que a gente tem que realmente seguir isso aí. Mas entender que quando a gente fraquejar também é porque a gente é a carne, né? É. A gente tem que entender, tem que fazer isso com a seriedade, dizendo que a gente está apresentando aquele doente ao Todo-Poderoso e que aquele doente, independente de sua condição, ele pode ser restaurado. Quando a gente ora por um casamento, quando a gente ora por um filho, quando a gente ora por qualquer situação, a gente tem que ter essa fé e essa crença com quem a gente está falando e com a autoridade que ele tem, e o poder que ele tem e o que ele pode fazer naquele momento.
independente da nossa situação. Diácono Júnior vai comentar, são 11h06. Deixa eu fazer um comentário aqui. Depois eu vou seguir os slides, vou deixar os versículos compartilhados com vocês, ou quem está anotando, e senão a gente não termina, tá bom? Fazer um comentário aqui a respeito de fé. Muitas vezes a gente diz, rapaz, eu não tenho fé. Tudo que a gente faz na vida é por fé. Não existe nada que você faça sem fé. Agora você obedece a tudo que crê. Você só obedece aquilo que crê. Eu e você só obedecemos aquilo que a gente crê. Muita gente não obedece a Deus porque não crê em Deus, mas tudo na vida é por fé. A pessoa coloca um currículo numa empresa, a empresa chama a pessoa, diz: você foi aí nomeado para ser funcionário, vai começar segunda-feira, vai passar ali no departamento pessoal, vai receber seu vale transporte e tal, e segunda-feira você começa, e vai receber dinheiro dia 5 do mês que vem, todo dia 5. E aquela pessoa começa a trabalhar naquela empresa, sem um tostão no bolso, sem nada, e vai trabalhar 30 dias, crendo que vai receber dinheiro no dia 5 do mês que vem, não sabe nem se aquela empresa vai estar aberta. E o que é que move você trabalhar 30 dias numa empresa, sem ter a certeza? Qual é a certeza que leva você, que você vai receber dinheiro no mês que vem? Quem disse a você que aquela empresa vai estar aberta o mês que vem, se ela falir daqui a 15 dias? E por que você foi? Porque você acordou cedo, saiu na chuva, pegou ônibus para ir trabalhar. Por quê? Porque você creu na palavra do homem. E tudo que a gente crê, a gente obedece. Como o homem disse, venha trabalhar, você está empregado e recebe dia 5, você obedeceu porque creu na palavra dele. Ninguém faz nada sem fé. Agora, quando a gente não crê em Deus, aí a gente não ora, a gente não busca a Deus, e a gente busca primeiro os favores da terra, porque estamos vendo. É a fé de Tomé. Se eu não ver, eu não vou crer de jeito nenhum. Jesus disse: bem-aventurado quem não viu nada e creu. Mas tudo é por fé. Tem esse negócio da minha fé. Agora, aonde você crê, você obedece. Obrigado, Diácono Júnior. Passa aí, André, por favor. Motivações erradas. Esse também é um objeto de não ter as orações respondidas ou atendidas. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aí tem uma citação de um pastor que eu gosto muito de ouvir. Ele diz assim: o que pedimos a Deus e como pedimos pode revelar tanto os nossos desejos piedosos quanto nossas exigências pecaminosas. Não sei se você já viu gente orar por vingança. Já? Já tiveram um desprazer? É um desprazer. Senhor. Senhor, leva esse incircunciso. Que se dê mal. Tem gente que ora por vingança, tem gente que ora por inveja. Tem gente que com o coração ferido ora para que o outro não se dê bem na vida. Gente, exigências pecaminosas. Tem gente que ora: Senhor, me dê isso para eu passar na cara do irmão lá, que eu sou melhor do que ele, que eu posso. Às vezes não é claro isso, não é verbalizado isso com clareza, mas está o intento no coração. Senhor, eu preciso subir de cargo na empresa, porque não é possível que aquele ímpio lá tenha um cargo melhor do que o meu. Aquele homem que me humilha, eu tenho que estar lá, porque eu sou cabeça e não cauda. Porque eu lá, a primeira coisa que eu chegar lá, vou demiti-lo, tirar esse joio aqui da empresa. Gente, é sério isso. É sério. Muita gente que não entendeu o Evangelho, não entendeu o Senhor, e ora essas abobrinhas, e se frustra quando não acontece. Acha que Deus não é poderoso. Murmura depois, reclama: Senhor não me deu, Senhor, eu dava o dízimo, eu dei o dízimo certinho, e o Senhor não me promoveu na empresa.
É sério isso, é uma tragédia. É uma tragédia. Então tem aí as referências. Vamos seguir, passa. Falta de perdão, atenção com isso. Atenção com isso. Se você tem mágoa do seu irmão, se você não liberou perdão, se você anda com o seu coração cheio de ressentimento, e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Briguei com a mulher. Vou orar. Um coração cheio de craca, né? Coração cheio de rancor. Rapaz, vai perdoar primeiro, é melhor, viu? A oração, pega ele, né? Arrocha ele, aperta ele. Então a gente tem que ter essa maturidade, meu irmão, até com os irmãos da igreja. Está com ressentimento com algum irmão da igreja? Mas vai lá tratar. Vai lá perdoar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como foi grave a acusação que me fez, o falso que levantou. Ah, meu irmão, não vai ser o primeiro nem o último, isso vai acontecer bastante, não só no meio cristão, mas fora dele. Mas a Bíblia te convida a perdoar e a liberar perdão. A Bíblia não te convida a você viver vitimizado e com coração seco, rancoroso. Não. Deus, a vontade de Deus, como é, Ana? É boa, é perfeita e é agradável. E Ele quer que você viva sobre a sua vontade, sobre a vontade dEle. Mas para isso você precisa trilhar um caminho. Lembra do slide 3, eu acho? Uma sinergia. É preciso que você faça a sua parte. Deus não vai atender a oração daquele que é cheio de ressentimento no coração, rancoroso, que não libera perdão, que não fala com parte da igreja, porque eu tive problema com esse irmão, dou nem a paz do Senhor. É misericórdia, né? Misericórdia. Entendeu nada do evangelho, né? Entendeu nada. Tem um problema com o irmão, vá lá, resolva, meu irmão. Resolva com maturidade, com fé. Isso não quer dizer que você seja o melhor amigo, melhor amiga, mas que você ande em comunhão, respeitando cada um e andando como uma família, como um corpo. Amém? Versículos aí, quem não fotografou, quem não anotou, vou passar lá no grupo da igreja, tá? Vamos lá. Fora dos planos de Deus. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se estiver dentro do plano de Deus, vai acontecer, meu irmão, sossega. Descansa. Mas continua orando. Não importa o tempo. Continua orando. Continua orando. Se estiver dentro da vontade dele, vai se cumprir sim. Amém? Continua orando. Passa mais um. Ainda fora dos planos de Deus. O que significa orar fora dos planos de Deus? Pedir por coisas que vão contra os princípios bíblicos. Ganância, vingança, desejos ou qualquer outra coisa contrária ao amor, justiça e verdade de Deus. Já falamos sobre isso, né? Buscar objetivos que não glorifiquem a Deus. Casa na praia, o carro novo, sei lá, passar no concurso. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso orar para passar no concurso? Ore, meu irmão, ore. Pode orar. Problema com isso. Problema com isso. Mas até que ponto você está aprovado no concurso vai glorificar a Deus?
Pense sobre isso. Até que ponto seu carro novo vai glorificar a Deus? Até que ponto a sua casa vai glorificar a Deus? Até que ponto os recursos que você tem vai glorificar a Deus? Porque Deus nos dá recursos nessa terra, não é só para nosso prazer, mas que tudo que chega até nossas mãos deve glorificar o nome dEle. Inclusive nossos bens, inclusive nossa intelectualidade, nossa inteligência. Tem gente que ora, vou passar no concurso. Concurso é, sei lá, uma cidade bem distante. Aí passa no concurso, primeira coisa que faz, não vou mais para a igreja. Aí chega lá no bom emprego, ganhando um monte de dinheiro agora, eita, estou trabalhando muito, não tenho tempo para Deus. E aí? O que adiantou tu passar no teu concurso, que tu tanto queria? Para te afastar de Deus? Deus diz, não, vai passar não, vai ficar por aqui mesmo. Vai ser CLT o resto da vida. Melhor CLT perto de mim do que concursado longe de mim. E Deus tem seus caminhos. Eita, irmã Aida vai falar, peraí. Não, agora eu vou deixar. Olha, a oração pede que a gente ore por todos, né? Mas quando a gente vai orar pelo Brasil, a gente já se revolta logo com esse Alexandre de Moraes. Ali dá vontade de fazer uma oração de vingança, né? Apronte esse homem e leve. Eita, tá gravando, né? Ele vai mandar me prender. Vai mandar me prender. Meu Deus. Vivemos tempos bem complicados, não só em nossa nação, mas no contexto geográfico mundial. Tempos bem sombrios se aproximam, de fato, de verdade, estamos vivendo isso. E a igreja precisa estar apercebida disso e orar, e continuar orando, e deixar as meninices de lado e orar pelo que importa, pela graça, pela misericórdia, pela salvação do nosso povo, uma mudança do cenário político. É bem provável, irmã Aida, é bem provável que essa geração aí que nasceu de 80 para cá possa contemplar uma guerra mundial. É bem provável. Então, a nossa oração tem que ser bem direcionada e tem que ser confiarmos no Senhor. Fora dos planos de Deus. Como saber se estou orando dentro da vontade de Deus? Alinhe os seus pedidos com a palavra de Deus, que é o principal guia da vontade divina. Como Deus quer que eu ore? Conheça a palavra de Deus. Ele é o principal guia que lhe diz como você deve orar. Purifique as suas motivações para que seu coração seja instrumento para a glória de Deus. Então, purificar o meu coração, examinar, Senhor, há algum caminho mal em mim? Senhor, isso que eu estou orando é realmente algo que vai glorificar o Teu nome? Senhor, passar nesse concurso vai glorificar o Teu nome? Senhor, namorar com essa pessoa, atenção, galera do fundão, namorar com essa pessoa vai glorificar o Teu nome? Olha aí, né? Aceitar esse emprego vai glorificar o Teu nome, né? Então a gente tem que... É o que, Jonathan? Então a gente tem que avaliar isso, as motivações do nosso coração. Além disso, confie que o Espírito Santo guiará e dará paz ao seu espírito. Se acontecer ou se não acontecer. Confie. A gente estava orando na reunião lá de homens, né, Diácono Júnior? Eu compartilhei isso na última reunião de homens. A gente tem, eu e Bebe, a gente tem um vizinho que, jovem, sua esposa, 29 anos, primeiro filho,
9 meses de gestação, na semana do parto, o bebê morre. O bebê morre. É feita a cirurgia, ela vai para a UTI, tem alta, vai para casa, se sente mal, volta para o hospital e ela morre. Ambos crentes, cristãos, servos do Senhor. Entender a boa, perfeita vontade do Senhor. Qual é a nossa oração? A nossa difícil oração, que a gente não consegue nem sentir a dor. A nossa difícil oração: Senhor, console. E revele a teu servo o propósito disso, dessa tragédia. Aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar com isso. Porque para tudo existe um propósito. Então a gente precisa confiar que o Espírito Santo agora vai consolar o coração desse homem e vai dar a paz que só pode vir do alto, que nenhuma palavra de consolo que a gente dê vai fazer sentido nesse momento em seu coração. Mas só o Espírito Santo vai consolar. Amém? Vamos passar. Vamos deixar mais leve agora. Peguei pesado. Seja feita a tua vontade. Estou terminando já, tá? Orar segundo a vontade de Deus não implica que peçamos menos, mas pelo contrário, que peçamos muito mais. Pedir o que Deus quer que possuamos nos dará uma felicidade infinita, maior que se pudéssemos obter tudo que nosso coração deseja fora de sua vontade. Devemos pedir, seja feita a tua vontade, é pedir muito. É pedir muito. É deixar os nossos anseios, nossos pedidos pessoais para trás e querer viver a vontade de Deus sobre nossa vida. E isso é muito, queridos, isso vai nos deixar infinitamente felizes, porque viver a vontade de Deus é o que nos trará felicidade, independente das circunstâncias que podemos viver nessa terra. Porque essa terra, meu irmão, é uma terra imersa no pecado. Traição, escassez, finitude, doença. Passamos por isso. Próximo slide. A oração não existe para curvar a vontade de Deus à nossa, mas para moldar nossa vontade à dele. Ela é um ato de entrega em que abandonamos nossa resistência e nos deixamos transformar por Deus. A oração nos esculpe. Ela alinha nosso coração ao de Deus. Orar é confiar e descansar na sabedoria divina, aprendendo a desejar o que Ele deseja. A verdadeira recompensa da oração é um coração submisso e em paz, sabendo que a vontade de Deus é sempre boa e suficiente. É uma citação aí do pastor Tim Keller, já falecido. Oramos muito por ele, mas teve um câncer de pâncreas, nos deixou cedo. Né? Mas aparentemente era um homem que entendia isso. A verdadeira recompensa da oração é um coração submisso e em paz, sabendo que a vontade de Deus é sempre boa e suficiente. Amém? Fotografou aí? Vamos lá, próximo. Conclusão. O céu está de bronze, a porta está fechada, não tá vindo nada, não está passando do teto. Avalie o seu coração e afaste dele a incredulidade, da inconstância. Faltou um Tzinho aí, inconstância. Da mágoa, do ressentimento, do pecado e da desobediência. Ore com confiança, baseado sempre na palavra de Deus. E lembre-se, a maior tragédia não são as orações que não foram atendidas, e sim as que não foram feitas. A maior tragédia não são as orações que não foram atendidas, e sim as que não foram feitas. Amém?
Passa, o que a gente faz agora? Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Me perdoe aí a correria, tá? Mas eu tinha que fechar esse assunto hoje. Você foi abençoado? Ah, meu Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, fechamos os nossos olhos e curvamos a nossa cabeça diante do Deus Todo-Poderoso nesse momento. Estamos de pé reverentemente, não por proforma, não por religiosidade, mas nos colocamos de pé, porque sabemos que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Ó Senhor, aprendemos tanto nessa manhã, e queremos, Pai, primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, aqueles praticados de forma consciente ou inconsciente, Senhor Deus. Nos ajuda a sermos confessos de todos eles, de todos os pecados, Pai. Que nossa boca, ao se apresentar diante de Ti, se pronuncie, falando quem somos, o que fizemos e a nossa condição, Pai. Esperando receber de Ti o perdão. Nos ajuda, Pai, a sondar as nossas vidas, os nossos corações, para ver se estamos caminhando em retidão conforme a Tua palavra, em obediência, Senhor. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofenderam no passado, ou que têm nos ofendido no tempo presente, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti com fé, tendo realmente corações crentes em Ti. Que o nome que é nos dado de crentes, Pai, não seja apenas uma titularidade, mas que sim, possamos crer no Deus Todo-Poderoso. Então que nossas orações sejam constantes, cheias de fé, sabedores que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável, Senhor Deus. Nos ajuda a caminhar em paz sobre essa terra, diante da Tua vontade, submissos com os nossos desejos, submissos a Ti, Senhor Deus, sabendo que tudo acontece no Teu tempo, sabendo que tudo acontece segundo a Tua vontade. Não deixe que provemos a nossa vontade, Senhor Deus, mas transforme os nossos desejos, transforme as nossas orações em orações que Te glorifiquem, Senhor. Pai, que nossa lista de pedidos diante de Ti não estejam os nossos pedidos egoístas, não estejam os nossos pedidos vingativos, não estejam, Pai, a nossa mente pecaminosa lá na nossa lista, mas tenha misericórdia, Senhor Deus, que a nossa lista apresentada diante de Ti esteja cheia de piedade, esteja cheia, Pai, de pedidos para viver os Teus propósitos em nossas vidas, porque eles são melhores, bem melhores do que os nossos. Ainda assim Te pedimos, Pai, nos conduz para as nossas casas debaixo de paz e proteção, que possamos almoçar com os nossos familiares de forma regalada, glorificando o Teu nome, Senhor Deus, e que possamos estar presentes em Tua casa, logo mais, para prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, a Ti, Senhor Deus. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Nos encontramos logo mais à noite, se Deus assim permitir.